Era uma terça-feira, final de mês. Eu já estava cansado, mas decidi fazer só mais uma corrida antes de ir para casa. Já passava das 11h40 da noite quando o aplicativo tocou. O ponto de partida era numa rua pouco iluminada, numa área residencial bem afastada do centro. Aceitei. Cheguei no local e estacionei. Uma mulher apareceu na calçada. Estava com um vestido branco, longo, bem alinhado. Não era comum ver alguém vestida daquele jeito àquela hora. Ela entrou no carro sem dizer nada, e só depois de fechar a porta falou com a voz baixa. "Pode me levar até o cemitério da Paz?" Fiquei em silêncio por uns segundos. Não era um destino muito comum, ainda mais àquela hora, mas não perguntei nada. Coloquei no GPS e segui. No retrovisor eu via o rosto dela meio desfocado pela penumbra do carro, o olhar fixo para frente, sem piscar muito. Tinha algo nela, que me fez manter os dois olhos no espelho o tempo todo. Depois de alguns minutos, ela começou a murmurar umas coisas, frases soltas. Primeiro eu achei que era música, mas não havia melodia, só palavras ditas bem devagar. Ele me seguiu até o portão, eu pedi ajuda, ninguém abriu. Eu não consegui ignorar. Virei ligeiramente a cabeça, ainda com os olhos na estrada, e perguntei: "A senhora está bem? Quer que eu pare em algum lugar?" Ela não respondeu. Ficou em silêncio por um tempo. Depois falou outra frase. O nome dele era Sérgio, mas ele não usava o próprio nome. Aquilo me arrepiou. Não era conversa comum. Faltavam uns 7 minutos para o destino, segundo o GPS. Pensei em cancelar a corrida e parar num posto, mas algo me dizia para não chamar atenção. Tentei manter a calma. Falei que ia chegar rápido, que ela podia ficar tranquila, e ela soltou outra frase. Eu pedi para descer, mas ele trancou as portas. A essa altura, meu coração já estava acelerado. Eu só queria chegar logo. Não sabia se ela estava em surto, se era algum tipo de armadilha, ou se eu estava imaginando coisa. Mas cada palavra dela parecia planejada para me deixar em alerta. Chegamos ao portão do cemitério, exatamente às 12h03 da madrugada. Estacionei, desliguei o motor e me virei para avisar que havíamos chegado. O banco de trás estava vazio. Eu congelei, olhei em volta, abri a porta, desci do carro e chequei tudo. Nada. Nenhuma porta abriu durante o trajeto. E o aplicativo marcava a corrida como finalizada. Sem explicação. Ela entrou, falou, e agora sumiu. Voltei para o carro em choque. Fiquei parado por uns minutos, liguei o carro e fui embora o mais rápido que consegui. 2 dias depois, um colega da área, outro motorista, postou num grupo de mensagens. Disse que uma mulher muito parecida, com o mesmo vestido, tentou entrar no carro dele, também de madrugada. Mas dessa vez, algo fez ele recusar a corrida. A mulher ficou parada, imóvel, olhando para dentro do carro. E depois, simplesmente desapareceu na esquina. Achei que era coincidência. Até que, numa noite, vi uma matéria antiga no jornal local. Uma mulher, vestida de branco, havia sido encontrada nas proximidades daquele cemitério. Ela tinha saído de uma festa, pegado um carro com um homem que se apresentava como Sérgio. Nunca mais foi vista com vida. Desde então, evito corridas depois das 11 da noite. Principalmente quando o destino é um lugar onde o silêncio pesa demais. E até hoje, não sei se o que eu vi era alguém pedindo socorro ou alguém tentando avisar. Era uma quarta-feira, por volta das 9h40 da noite. Eu já estava prestes a desligar o aplicativo quando caiu uma última corrida. Saía de um bairro movimentado e ia para um setor mais afastado, na zona norte da cidade. O passageiro tinha avaliação boa. Nada me chamou a atenção. Aceitei. Estacionei na frente de um mercado fechado. Estava escuro, mas vi um rapaz se aproximando rápido. Abriu a porta de trás, entrou sem cumprimentar. Logo em seguida, outros 2 apareceram. Um entrou do outro lado e o terceiro sentou no banco da frente. Tudo muito rápido. A corrida era só para uma pessoa. Falei, tentando manter o tom neutro. "Boa noite, pessoal. A corrida foi chamada para um passageiro só. Posso saber quem chamou?" O da frente respondeu, olhando fixo para frente. "Fui eu. Só leva a gente sem perguntas." O clima já tinha mudado ali. Não era só a presença dos 3.
Era o jeito contido, a tensão no rosto deles. O que estava atrás de mim deu 2 toques no encosto do banco e falou: "Esquece o endereço que está no aplicativo. Entra na próxima à esquerda." Nesse momento, minha respiração começou a pesar. Não dava para saber o que eles queriam. O da frente mexia no bolso, e eu vi, sem dúvida, a parte de uma arma. Não tirou, mas mostrou o suficiente. Meu pulso gelou. "Olha, não quero problema", falei devagar. "Só tô trabalhando, posso levar vocês onde quiserem." Ele respondeu sem mudar o tom: "E é isso mesmo que você vai fazer. Mas se tentar alguma coisa, não vai dar tempo de se arrepender." Pisei leve no acelerador e virei conforme mandaram. Enquanto isso, minha mão foi escorregando discretamente para o botão de emergência, bem abaixo do painel. Eu tinha instalado por conta própria, depois de ouvir histórias parecidas. Um toque rápido, sem som, mandava um alerta direto para a central de segurança, que por sua vez acionava a polícia com minha localização. Continuei dirigindo, fingindo calma, enquanto o carro era engolido por ruas, cada vez mais desertas. Eles falavam entre si, baixo demais para eu entender tudo, mas captei frases soltas. "Espera parar", "Pega o celular dele", "Entra por trás do galpão." Ali eu soube. Não era só uma ameaça, eles tinham planos, e eu era parte disso. "Você vai parar naquela entrada ali, depois do poste", disse o do banco da frente, "e desliga o carro. Rápido." "Tá bom", respondi. "Só me diz onde exatamente." Eu não terminei a frase. Ao dobrar a rua indicada, dei de cara com 2 carros da polícia bloqueando a passagem. Faróis acesos, portas se abrindo, comandos sendo gritados. O da frente tentou puxar a arma, mas antes que fizesse qualquer coisa, o policial já estava na janela, arma em punho, ordenando que todos saíssem do carro. Foi tudo rápido. Uma sequência de gritos, mãos levantadas, algemas sendo fechadas. Eu saí tremendo. Depois de tudo resolvido, um dos agentes me explicou que o sistema de segurança funcionou bem. Receberam o alerta às 10 horas em ponto e me localizaram em menos de 5 minutos. Se eu tivesse hesitado, talvez não estivesse aqui contando isso. Dias depois, fiquei sabendo que os 3 já tinham passagem por roubo e tentativa de sequestro. O plano deles era me obrigar a ajudar num crime maior naquela noite. Eu era só a ferramenta. Desde então, eu continuo dirigindo, mas nunca mais aceitei corrida depois das 9 da noite. E o botão de emergência? Nunca mais tirei o dedo de perto, porque às vezes o verdadeiro susto não vem com barulho, vem no silêncio das intenções. Era uma segunda-feira, 9h55 da noite. Eu já tinha encerrado o dia, estava estacionado perto de casa quando o aplicativo tocou. A corrida não era longa, mas o destino era esquisito. Um ponto isolado, numa estrada quase sem saída, nos arredores da cidade. Quase recusei, mas como a passageira já estava esperando, aceitei. Cheguei ao ponto de partida. Uma mulher me esperava de pé na calçada, bem arrumada, cabelos presos num coque, mochila pequena nas costas. Abriu a porta devagar, entrou no banco de trás e disse com a voz firme: "Boa noite. Pode seguir o caminho do app, por favor, e sem pressa." A maneira como ela falou me pegou de surpresa. Era educada, mas havia algo no tom, quase ensaiado, mas frio, e não sorriu em momento algum. Seguimos por alguns quilômetros. No começo, silêncio absoluto. Mas depois, ela começou a conversar, olhando fixamente pela janela. "Você sabia que tem lugares onde as pessoas desaparecem, sem deixar nada para trás?" Eu soltei um "não sabia" automático, tentando manter a neutralidade. Ela continuou: "Tem trilhas, estradas, pontos onde, se você sumir, ninguém nem nota. Alguns chamam de áreas mortas. Eu sempre quis conhecer um lugar assim." Aquilo não era papo de quem estava indo visitar parente. A conversa seguiu por um caminho ainda mais estranho. Já leu sobre cerimônias antigas? Gente que se afastava da cidade para se despedir da própria vida? Em silêncio, sem bagunça. Cada um por conta própria, com significado. Eu não sabia se respondia ou se apenas mantinha a direção.
A estrada estava cada vez mais vazia, com mato de um lado e do outro, nenhum poste por perto. O celular já mostrava sinal fraco. A única luz vinha dos faróis. Você acha que existe um jeito certo de ir embora? Ela perguntou, ainda olhando para fora. Eu não penso muito nisso, não. Só sigo o dia, respondi, tentando soar natural. A vida já é cheia de coisa estranha demais. Ela riu baixo. A primeira reação diferente desde que entrou no carro. De repente, ela apontou para o lado direito da estrada. Pode parar aqui. É aqui mesmo. Tem certeza? Perguntei confuso. Aqui não tem nada. Tem o que precisa ter, ela respondeu já abrindo a porta. Desceu, pegou a mochila e começou a andar pelo mato com passos lentos. Ninguém apareceria ali por acaso. Não era um ponto turístico, não era perto de casa alguma. E nem tinha sinal no celular para pedir ajuda de imediato. Esperei no carro por uns minutos, com o motor ligado. Ela não voltou. Não deu tchau, nem olhou para trás. Voltei para a cidade o mais rápido que consegui. Assim que o sinal voltou, liguei direto para a polícia e expliquei tudo. Passaram as coordenadas para o sistema. Voltamos ao local às 11h20 da noite, com uma viatura e lanterna. Procuraram por quase 1 hora. Nenhum rastro, nada no chão. Nem pegada, nem papel, nem mochila. A vegetação nem parecia ter sido mexida. E mais estranho ainda, o endereço que apareceu no aplicativo não existia nos registros. Rua, número, CEP, todos inválidos. Mas no meu histórico, a corrida estava lá, marcada como concluída. Tive que prestar depoimento. Chegaram a investigar como desaparecimento. Me liberaram depois de analisarem as câmeras da cidade. Só que ninguém nunca mais viu aquela mulher. Até hoje, eu não sei se ela queria sumir. Ou fazer alguém sumir com ela. Só sei que, desde aquela noite, nunca mais aceitei corrida para local sem saída. Porque o que mais me assusta não é onde ela foi parar. É o que teria acontecido se eu tivesse descido do carro também.